Bom dia, estamos aqui hoje com a doutora Fabrícia. Ela é psiquiatra especialista em TDAH e altas habilidades. Doutora, conta um pouco pra gente sobre os estigmas do TDAH aqui no Brasil. O TDAH, hoje em dia, a gente vê que muitas pessoas falam do TDAH. E, por um lado, isso é muito bom, porque muitas pessoas não conheciam as características do TDAH e hoje, né, através das mídias sociais, de qualidade, essas informações chegam. E muitos adultos, principalmente, né, porque as pessoas, até anos atrás, vinculavam muito o TDAH à infância. E nas últimas décadas, muitos adultos têm sido identificados com o TDAH, né? O TDAH, até hoje, ainda existem alguns estigmas, né? Especialmente na vida adulta. Então, muitas vezes as pessoas acham que um adulto com TDAH, ele não pode ter sucesso profissional, ou ele não pode atingir um nível acadêmico diferenciado, como ter doutorado ou pós-doutorado, sendo que a questão do TDAH não está vinculada à inteligência, ao QI, mas sim o problema do TDAH são as disfunções executivas. E é importante a gente ter em mente que, especialmente na vida adulta, muitos adultos são capazes de desenvolver estratégias adaptativas para ir driblando as disfunções do TDAH, né? Então, tem algumas questões que a gente fala que são, às vezes, fatores protetivos dos prejuízos funcionais, né? Um QI normal ou acima da média, a capacidade de desenvolvimento de estratégias adaptativas, né? Muitas vezes a disciplina, características da personalidade, que faz com que esse indivíduo, apesar das disfunções do TDAH, ele consiga construir uma carreira sólida, né, e ter sucesso profissional. O que é importante entender que não é por isso que ele não tem as dificuldades relacionadas ao transtorno, na vida pessoal e mesmo no trabalho, né? Mas assim, eu acho que um estigma muito importante que a gente tem que quebrar do TDAH na vida adulta é quando o adulto chega para uma avaliação médica, né, suspeitando do TDAH, fala assim, não, ó, né, o seu nível de escolaridade, o que você alcançou na sua vida profissional, você não tem TDAH. Eu considero na vida adulta isso um estigma muito importante. E falando em TDAH, sua outra especialidade, que é referência aqui no Brasil, são altas habilidades. Falando de altas habilidades, também temos muitos estigmas. Muitos estigmas, sem sombra de dúvidas, né. Eu acho que hoje no Brasil a gente começou a falar um pouco mais sobre altas habilidades, né, superdotação, o que eu acho muito importante, porque até alguns anos atrás era uma condição muito voltada só à questão da educação, né. Hoje nós profissionais de saúde, neurologistas, psiquiatras, entendemos, e não é uma regra, que uma parcela de pessoas com superdotação, elas podem apresentar algumas particularidades, às vezes dificuldades socioemocionais. Pensando na perspectiva da criança superdotada em sala de aula, a gente sente muita dificuldade, né. Obviamente que essas crianças, elas têm questões particulares, porque a superdotação, ela entra como inclusão escolar. Então, a partir do momento que uma condição está como inclusão escolar, significa que essa criança precisa que a demanda da escola seja adaptada às necessidades dela. E aí a gente vê algumas falhas, né, de as pessoas entenderem que a criança superdotada, ela sabe tudo. Não, primeiro tem uma questão que existem superdotações e dentro da superdotação, áreas de maior interesse, onde a criança, o adulto, o adolescente vai colocar o maior foco de interesse, a criatividade dela, né? E não, ela pode ter um QI acima da média, mas ela vai ter questões que ela tem uma performance melhor do que em outras áreas, né. Existem até pessoas superdotadas que têm superdotação em áreas específicas, por exemplo, uma inteligência muito acima da média em leitura, e não necessariamente na matemática ela vai ser acima da média, né, o desempenho dela. E entender que no dia a dia, então, não, a criança superdotada, se ela nunca teve acesso a uma informação, ela não sabe tudo. Ela tem que ter acesso à informação. E outro ponto que eu acho muito importante é que a escola entenda que a criança superdotada, ela precisa ser desafiada mentalmente. Se você coloca uma criança superdotada em sala de aula e você não oferece nada que intelectualmente a motive, ela vai ficar entediada. A repetição, às vezes, de algo que para ela já está aprendido, leva ao tédio, leva ao desinteresse, leva à falta de motivação. Então, acho que a gente precisa quebrar esses estigmas, né? E entender a demanda dessas crianças, desses adolescentes em sala de aula. E para conseguir dar um estímulo mais adequado, a identificação ela é muito Ela importante. é fundamental. E você tem alguma dica para os pais que já conseguem visualizar ou perceber que os filhos têm ou podem possuir uma alta habilidade? Como que eles podem fechar essa identificação? O que você recomenda? Qual é a dica que você dá para eles? A identificação das altas habilidades ou da superdotação, ela é fundamental, até porque essa criança tem as adaptações que ela precisa no ambiente escolar, seja estimulada de forma adequada. O que a literatura científica traz para a gente, né,
Assim, não existe um consenso da literatura que a superdotação ela é um fator de risco para desenvolvimento de problemas socioemocionais ou é um fator protetivo. Alguns estudos até apontam que pode ser um fator protetivo. Existe uma parcela de superdotados que eles são super desenvoltos, empáticos, né, e tem um engajamento, uma criatividade, uma capacidade de liderança, e não necessariamente vão ter problemas socioemocionais. Agora, o que a literatura científica ela é muito robusta, né, e fala a mesma língua com relação à necessidade do ambiente ser estimulado, ser estimulante para essa população. Se você coloca, independente da área de interesse, se é uma superdotação mais intelectual, que está relacionado realmente ao conteúdo da escola, ou se é uma alta habilidade específica na área de artes, música, literatura, e essa criança não tem um estímulo, né, ela pode realmente adoecer do ponto de vista saúde mental. Então é aquilo, né? O que a gente entende ser superdotado não é ter sucesso se esse não receber estímulo. E o A aí tem essa questão de conhecer, né? De saber que existe essa condição para escola trazer, né, estímulo, para a família entender essas particularidades. E uma coisa que é muito importante também é que tomar um cuidado, né? É que às vezes a família identifica a superdotação e começa a cobrar demais dessa criança, sendo que é uma característica muito comum em pessoas com altas habilidades, a autocobrança e o perfeccionismo. E muitas vezes a família começa a cobrar muito, do tipo, se você é superdotado, então você vai fazer Olimpíadas disso, 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 né? E muitas vezes o perfeccionismo é tão marcante e o medo de errar é tão marcante que muito comum essas crianças elas se esquivam do enfrentamento com medo de afastar, né? Então eu acho que a identificação da superdotação, ela é importante justamente para evitar exposições que vão levar ao adoecimento, ou não dar estímulo que também leva ao tédio e ao adoecimento. E aí, quando a família começa a perceber, às vezes, precocidade, ler antes da hora, interesses, às vezes, que são acima da média, é importante que leve para uma avaliação neuropsicológica, né? Porque, especialmente quando está falando de superdotação intelectual, né? Ainda a métrica QI ela é muito importante. Existem outras características do desenvolvimento, né? Mas a métrica que é importante. E esses instrumentos de avaliação, eles são os instrumentos de uso exclusivo do neuropsicólogo. Então, a avaliação neuropsicológica ela assume aí um papel muito importante, né? Então, identificadas essas características, levar essa criança para avaliação, para que ela tenha um estímulo adequado para o desenvolvimento dela. Muito obrigada, são dicas valiosas que nós, como pais, devemos observar nas nossas crianças. E você que também é um adulto, pode se informar mais. Obrigada, doutora. Obrigada a todos.